Voltar um pouco nos primórdios de Alex Calheiros para entender como é que o Vasco entrou na sua vida. Porra, cara, na verdade, assim, eu sou filho de português, né, cara? Filho de português, neto de português, sobrinho de português, e sou português também, né? Porque eu tenho dupla cidadania. Então, assim, o Vasco é um. O meu pai, 85 anos de idade, 84, né? Quase 85, ele é daqueles portugueses que frequentavam ali, né, os redutos de vascaínos. Então, a relação com o Vasco não é uma relação só com o futebol. É uma relação mesmo de raiz mesmo, de colônia, é aquele Vasco das antigas, aquele Vasco de casas portuguesas, etc, etc. Então, assim, é meio que natural. O Vasco, na época que eu comecei a frequentar, lá por 77, por aí, 1977, por aí, era essa relação muito próxima, era muito estreito, cara, entendeu? Então, assim, era a família. Então, assim, não, o Vasco, às vezes tem uma galera que fala assim, pô, não sei o que, o Vasco. Eu falei, meu irmão, o Vasco pode acabar, de hoje pra amanhã acabou o futebol, acabou, eu vou continuar sendo Vasco, porque é raiz, cara, não tem como, tu tá lá, bandeira de Portugal, tá? É uma relação familiar. Então o Vasco entrou desde sempre, desde o primeiro momento, desde que eu me lembre, que acho que a primeira vez que eu fui no estádio de futebol foi em 78, eu acho, 77. Não me lembro exatamente contra quem e tal, mas eu me recordo assim que meu pai sempre levava os filhos. Era comum ir pro estádio de futebol, tudo uniformizado e tal. Então, Roberto Dinamite, porra, que é o grande, maior ídolo e tal. Então, assim, não tem como, cara, ser diferente. O Vasco entrou dessa forma. E era numa época que o rival tava ganhando muitas coisas importantes, né? Que começou ali na década de 80, e acho que acredito que o Dinamite tenha sido o principal fator, assim, pra muita gente se manter vascaíno, no caso. Porque o rival ganhava, mas quando enfrentava o Vasco era complicado, e não ganhava. O Roberto, então, cara, o Roberto, os caras... Aliás... Eu não gosto de ficar muito falando, parece um negócio meio saudosista, meio essa coisa meio nostálgica mas, cara, porra, Vasco e Flamengo, com Roberto de um lado e Zico do outro, cara, parava o país, cara, um campeonato carioca, um jogo, parava o país, cara, e era outra parada. Mas, assim, o futebol mudou, as coisas evoluíram, mudaram, mas a paixão vem dali, né, cara? Vem desse tempo. Mas não é à toa que o Roberto até hoje é o maior artilheiro do clássico, com o Flamengo, também com o Botafogo, com o Vasco. Ele lidera todas essas artilharias. É o maior artilheiro do Brasileirão, de São Januário, o maior artilheiro do Vasco. Então, é incomparável. E ídolo demais, cara. Ídolo demais. Roberto Dinamite, ídolo demais, assim. Cara, era diferente. A verdade é que era diferente. Assim como o Zico, né, pro Flamengo, pro flamenguista mais antigo, e como outros jogadores, o Mendonça, pro botafoguense mais antigo. Cara, a relação era diferente. Eu não tô nem falando que era melhor ou que é pior. Era melhor pra mim, porque é da minha época e tal, não sei o quê. Mas era diferente, cara. Era diferente. As relações eram muito mais... Eu acho que eram muito mais próximas. Tinha essa coisa do amor à camisa. Eu acho que ainda tinha. Hoje não tem mais isso. Eu não sei nem se tem que ter mesmo, não, cara. Eu acho que tem que ser profissional e tal, mas... esse tempo era esse tempo romântico do futebol era maneiro.